Olá, e hoje é dia de estreia aqui no Boletim Diário de um tema que eu sei que vocês adoram. E com quem? Com ele que é formado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Público com enfoque em Direito Administrativo, Tributário e Constitucional pela PUC Rio de Janeiro, especialista em licitações e contratos administrativos, já tendo atuado como consultor e mentor de diversas empresas. Atualmente faz parte do time de Direito Administrativo do escritório Renault Advogados. Seja muito bem-vindo pela primeira vez aqui no Boletim Diário, o professor Bernardo de Noronha. Tudo bom? Boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria agradecer aqui a equipe da Forcet, a empresa como um todo, por ter me convidado para falar aqui com vocês, dar essa entrevista, por mais que seja bem breve, falar sobre um tema que eu gosto muito. Agradecer também ao Ricardo, toda a equipe aqui do audiovisual que me deu um briefing aqui bem maneiro. Me senti muito bem acolhido por vocês. Muito obrigado novamente, tá? Mas vamos lá, professor, o que você nos traz aí sobre o reequilíbrio econômico-financeiro nas contratações públicas? Por favor, o espaço é todo seu. É uma área que é muito interessante, ok? Nem sempre é muito bem conhecida pelos licitantes, que a gente sempre tem aquela ideia de que os contratos administrativos, do jeito que a gente fecha a licitação, ele vai ter que ser feito até o final. E o reequilíbrio, ele é um instituto, né, jurídico que a gente buscou no direito privado com aplicação direta no direito administrativo, né, no direito que rege as relações entre os particulares e o governo. Essa situação do reequilíbrio econômico-financeiro, ela é muito diferente, por exemplo, de reajuste, ela é diferente de outros institutos que a gente consegue aplicar. Bernardo, a gente consegue trabalhar o reequilíbrio econômico-financeiro mesmo sem previsão dentro do edital, dentro do contrato? Consegue. Essa é a grande diferença do reequilíbrio. O Instituto do Reequilíbrio Econômico-Financeiro, ele traz o seguinte: toda vez que a gente fecha um contrato, toda vez que a gente faz uma parceria, toda vez que a gente toma, né, uma iniciativa de se relacionar com qualquer pessoa, inclusive com o governo, a gente oferece alguns pactos, alguns acordos, e que naquele momento eles fazem muito sentido. Por quê? Você, por exemplo, um fornecedor de papel higiênico, ele naquele momento que ele fecha o contrato, que ele oferece a proposta dele para o governo, que ele entra e registra os seus preços dentro de uma ata, ele está levando em conta o preço do frete, ele está levando em conta os impostos que ele vai ter que pagar, o custo com o pessoal e por aí vai. Todo mundo aqui já deve ter entrado em contato mais ou menos com a parte de licitações para saber como isso funciona. Só que o reequilíbrio ele vai trazer para a gente a possibilidade de tratar melhor uma questão imprevisível, ok? Para o licitante, você vai ter sempre em mente o seguinte: existem dois tipos de reequilíbrio. O reequilíbrio unilateral da administração pública, que eu não vou falar muito dele, porque é uma coisa que a gente não tem muita ingerência, vai ter que ser sempre na surpresa, né? A administração pública chega para a gente e, de maneira unilateral, propõe esse reequilíbrio, seguindo algumas regras que hoje estão no artigo 125, se eu não me engano, da Lei 14.133. E na legislação antiga, na 8666, estava tratado dentro do 65, tá? Do artigo 65. Então, por ser uma questão unilateral, onde a gente não tem uma maleabilidade muito grande, eu acho que não cabe muito a gente falar sobre ele no momento. Tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode marcar novamente para falar sobre essa situação. Mas no enfoque hoje, eu vou buscar, dentro do reequilíbrio,
que eles chamam de consensual, onde a empresa entra em contato com a administração pública, requerendo uma mudança de valores, requerendo uma alteração, às vezes, de contrato para a gente conseguir trabalhar dentro de situações que vão se apresentar para a gente, que é muito comum, de não serem nunca as mesmas durante toda a execução do contrato. E é por isso que o reequilíbrio ele é muito, como é que eu posso dizer? É uma vertente que não é muito explorada, porque a gente tem sempre uma ideia de que a administração pública ela não vai aceitar, o que é uma mentira, tá? Eu já tive alguns casos onde a gente teve uma recepção maravilhosamente boa dentro da administração pública, de reconhecerem que efetivamente, do jeito que estava, não dava para continuar o contrato, porque por uma questão de valores e tudo mais. Perfeito? Então, a gente tem que parar com essa ideia de que quando a gente vai tratar com a administração pública, está tudo escrito em pedra. Eu não digo que seja fácil, mas também a gente trabalhando de uma maneira bem fundamentada, onde a gente tem um trabalho sério, a gente vai conseguir, sim, pelo menos uma apreciação do que a gente está pedindo. Ok? Então, eu vou falar um pouco do Instituto. Né? O reajuste ele nada mais é do que uma alteração dentro do escopo do contrato administrativo, da execução desse contrato, seja no fornecimento de produtos, seja na execução de serviços. Você pode ter algum tipo de alteração que venha a surgir e que vai impactar diretamente nos valores do contrato. Ok? Então, a gente faz esse trabalho de demonstrar perfeitamente para a administração pública como que está sendo impactante para a gente, o que a gente está sofrendo. E eu vou trazer aqui um exemplo muito bom que eu tive há alguns anos atrás, se eu não me engano foi em 2017 ou 2018, ok? Sobre uma licitação nos Correios aqui no Rio de Janeiro. A gente trabalhava representando uma empresa de transporte, que naquela época, né, na época que ela fez a contratação junto aos Correios, ela fazia o transporte pelos Correios, fazia a entrega das encomendas e das correspondências por eles. E no momento da elaboração da proposta, foi colocado que eles tinham uma isenção, um benefício fiscal, na realidade, em que o nosso governador ele retirou o ICMS de cima dos transportes. Então, eles contavam com essa benesse do Estado para não pagar o imposto, ok? E no meio da execução do contrato, de uma maneira que pegou todo mundo de surpresa, o governo pegou e suspendeu esse benefício. Então, teve uma alteração direta dos custos, né, e da execução. Porque, na época, se eu não me engano, foi um aumento de cerca de 20% dos custos e que ninguém estava prevendo. Ele entrou em contato comigo na época, eu ainda não estava trabalhando aqui no escritório, né, no Renault Advogados, e a gente fez todo um trabalho para buscar essas portarias e demonstrar de maneira muito simples que aquela planilha inicial de custos ela não estava mais correspondendo ao que era faticamente. Olha, eu fiz antigamente porque eu tinha essa situação e hoje eu tenho outra situação completamente diferente. A gente pode resolver isso de qual maneira? Ok? O administrador público, ele nesse ponto, ele vai ter duas opções. Ou ele vai rescindir o contrato e negar o reajuste, ou ele vai aceitar efetivamente o que a gente está pleiteando. E o trabalho é justamente esse. A gente buscar alternativas, a gente buscar fundamentar sempre o quanto a gente está pedindo de aumento, o quanto que a gente está trabalhando para trazer essa mudança. E ter em mente sempre, né, que o contrato de licitação, o contrato administrativo, ele é mutável, ele tem uma possibilidade de revisão de valores.
ok? A gente não precisa, olha, entrou numa licitação, não está sendo mais vantajosa por inúmeros motivos, a gente consegue pleitear uma redução de custos, um aumento do valor, a gente mudar o escopo do programa também, que, por exemplo, um reequilíbrio que eu consegui uma vez, que eu considero um caso de muito sucesso, foi de entrega de papel higiênico para um município bem pequenininho do Rio Grande do Sul. O meu cliente estava em Santa Catarina, ganhou uma licitação desse município, uma ata de registro de preço, só que foi bem naquela época, no final da pandemia, né, onde a gente teve um boom no aumento dos combustíveis, e ele estava assim com a corda no pescoço, porque as quantidades, as entregas que eram feitas para o município não eram tão vultuosas, então ele não conseguia fazer a entrega constante do material, porque ficava muito caro. O que a gente fez? A gente negociou junto à administração pública, né, a administração municipal, no caso, uma alteração contratual, em que o pedido não seria mais, por exemplo, de 100 pacotes por semana, e seria acumulado esse valor para 1.000 pacotes, que aí pouparia o custo do envio, né, do frete desse material, de maneira fracionada, e que ele conseguiria fazer, efetivar, sem ter prejuízo. Então, não foi uma redução de qualquer natureza, mas foi uma modificação no contrato que permitiu a execução sem o prejuízo. E muitas vezes a gente consegue esse tipo de coisa. É uma situação que eu digo que eu tenho bastante experiência. Eu já tive muitos processos nesse sentido. A gente teve esse caso do papel higiênico, que foi muito bom, dos Correios. A gente já trabalhou com uma empresa de distribuição de cimento em São Paulo também, que teve um aumento muito grande, se eu não me engano, foi no início ou no fim do ano passado. Então, a gente aqui está trabalhando sempre nesse sentido, sempre dando apoio aos licitantes. Aqui no escritório, a gente busca muito esse tipo de parceria, porque a gente tem equipes múltiplas. Aqui na Renault Advogados, a gente trabalha na parte civil, a gente trabalha na parte tributária, a gente trabalha na parte de direito administrativo. Então, uma assessoria muito completa que a gente consegue hoje. Eu amei a forma como você colocou aí, né? Quando fala assim, muitos licitantes eles têm esse receio, né? Mas será que a administração vai aceitar, né, o meu pedido? Você comentou aí com vários cases aí que vocês já atuaram, né? Então eu quero aproveitar justamente esse gancho para, de repente, se você que está acompanhando aqui o vídeo se interessou pelo tema, eu vou pedir aqui para o professor falar um pouco aí também de como é a Renault Advogados, né? Está aparecendo aqui o Instagram do professor, não deixe de segui-lo, mande lá um direct, é assim que a Forset entra em contato aí com todos os professores, palestrantes que aparecem aqui, e se possível, professor, que você fale um pouco aí do trabalho de vocês, por favor. Claro, com certeza. Eu já tinha entrado um pouco nesse ponto, né? Hoje a gente trabalha de uma maneira muito, muito tranquila. A gente tem, como eu falei antes, diversas áreas de atuação dentro de civil, direito administrativo, direito tributário, e todas as vertentes que a gente consegue, a gente tem diversos profissionais, né, capacitados e muito experientes no assunto, e nós estamos buscando sempre outras parcerias, sempre outros trabalhos. A gente hoje tem na parte do direito tributário uma força bem grande. A gente atua diretamente no Congresso Internacional de Direito Tributário, que aconteceu agora aqui no Rio de Janeiro. A gente trabalha na parte de direito administrativo, tanto pelos gestores públicos, tanto quanto pelas empresas que são licitantes. A gente está saindo agora, inclusive, de um caso muito legal, onde estava, na semana retrasada, trabalhando junto a uma empresa, onde teve um caso de improbidade, e a empresa foi colocada junto por conta de uma irregularidade, uma suposta irregularidade na contratação de uns serviços. Então, a gente atua junto com a empresa, a gente atua junto com os gestores,
A gente tem muitos clientes aqui que são efetivamente da gestão pública, então nós temos experiência, nós temos muita gente boa trabalhando e que permite que a gente tenha todas essas vertentes de atuação. Dentro do direito administrativo, além da parte de improbidade, da parte de licitações, a gente trabalha muito também com direito regulatório, ok? Que é uma das grandes forças do escritório hoje em dia também. E a gente está aqui sempre de braços abertos. Vocês querendo entrar em contato, é só mandar um direct para a gente, fiquem muito à vontade. Isso aí, professor. E é bom deixar aqui o recado, né? Porque às vezes o pessoal quer obter o êxito, mas quer fazer aí, talvez do seu jeito aí. Não, procure quem realmente tem domínio sobre o assunto, quem conhece, porque com certeza a sua chance de êxito ela aumenta e aumenta bastante. Eu digo isso por conta, eu amo quando os professores trazem aqui, que nem no caso o doutor trouxe aqui, exemplos práticos aí de coisas que vocês já atuaram, empresa de transporte, várias outras. Então, de repente, você está acompanhando aqui, já tem aí uma referência. Mande uma mensagem aí para o professor, entre em contato, agende uma reunião. E já quero aproveitar também, professor, que você falou lá no começo, né? Já fica agendado aqui uma próxima entrevista para a gente bater um papo, mas talvez, quem sabe, a gente não faça isso aqui direto do estúdio da Forset. Você vem conhecer aqui a nossa sede e nós gravamos aí o próximo tema, aí, os 3 R's da licitação, né? Como a gente tem falado aqui algumas vezes aí. Professor, quero agradecer em nome de toda a família Forset seu tempo e disponibilidade. Vou pedir aí para você fazer as considerações finais e te aguardo no próximo vídeo aí também, professor. Eu gostaria muito de agradecer a todo mundo novamente. A empresa em si, a Fortet, é muito séria. A gente estava comentando, uma empresa pioneira no mercado brasileiro na parte de trazer facilidades, né? Softwares especializados para as empresas licitantes. Isso é muito importante. Isso traz uma vantagem absurda para qualquer licitante. Eu não vou mentir, é muito mais fácil de trabalhar, você tem um fluxo muito melhor trabalhando com software especializado. Eu acho que a Forset ela faz um trabalho muito bom nesse sentido. Como eu falei, foi uma pioneira no Brasil, uma grande potência. Queria agradecer ao Ricardo e falar só o seguinte, no caso, a gente sempre trabalha de uma maneira muito tranquila com os nossos clientes, com os nossos parceiros. É uma assessoria jurídica, traz um conforto para o licitante. Ele traz previsão, redução de danos, que no final das contas é muito mais fácil de trabalhar e é um trabalho que a gente faz que é muito gratificante. Todo mundo sai muito contente da situação. A gente de poder ajudar e as empresas de poderem contar com a gente efetivamente. Professor, agradeço também as palavras, seu tempo, disponibilidade. Realmente, a sua observação aí, nós somos pioneiros aí, caminhando para os 16 anos já, trabalhando só com tecnologia para licitação. Numa época em que o pessoal estava falando de carimbo, aí a gente já falava de tecnologia, a gente já seguia uma linha já voltada para isso, já imaginando que realmente o pregão eletrônico ia se tornar aí a modalidade do momento, e o tempo mostrou isso aí. Obrigado de verdade, que bom que você já conhece aí, né? E um pouco aí da história da tecnologia dentro das licitações. Eu faço votos aí de que muito em breve a gente faça essa próxima gravação aqui do nosso estúdio. E hoje você atendeu aí um pedido, né, que é do nosso quadro aqui, quando a gente traz aí os novos especialistas que têm domínio, conhecem realmente na prática, para que você, licitante que acompanha aqui, para você, gestor que acompanha aqui o nosso quadro, saiba quem são os escritórios, né, responsáveis, quem são os especialistas, né, que dominam a temática, e hoje o tema aí foi o reequilíbrio econômico. Professor, muito obrigado e a gente se vê muito em breve.